nome é Raquel e estamos de volta com o 8º vídeo da série Keep Updated, elaborada pelo programa Paraná Fala Inglês da UEL. Nessa série, estamos explorando estratégias de leitura em língua inglesa. Se você tem nos acompanhado, já percebeu que estamos construindo, passo a passo, um conjunto de estratégias para ajudar na leitura de textos em inglês. Então, vamos relembrar algumas dessas estratégias? Temos o reconhecer os gêneros textuais, estabelecer objetivos de leitura, os cognatos, conhecimento prévio, utilizar o skimming para a ideia geral, o scanning para reconhecer uma informação específica do texto, analisar informações não verbais, identificar grupos nominais, entender a referência pronominal e, no último vídeo, vimos as formas verbais. Hoje, no vídeo 8, vamos falar de dois sufixos muito presentes em inglês, que é o ing e o ed. Você já viu palavras como exciting, interested, tired, amazing? Eles estão por toda parte. Entender como funcionam pode facilitar bastante a leitura e até nos ajudar com o vocabulário. Hoje vamos descobrir como o uso dos sufixos ing e ed podem indicar ações, estados, características e como isso contribui para essa interpretação de frases. Então vamos começar? Depois de relembrar onde estamos na nossa jornada, é hora de entender esse conceito central do vídeo. So, what's a suffix? They are elements that we add to the end of a word which can change its grammatical function. Ou seja, esses elementos nós colocamos no final de uma palavra e eles modificam a sua classe gramatical. Aqui temos uma informação muito importante. Ao adicionar um sufixo, nós mudamos a função dessa palavra dentro da frase. E isso é essencial para interpretar corretamente o sentido do texto. O foco de hoje vai ser nesses dois sufixos, o ing e o ed, mas temos outros. Eles são muito úteis como estratégia de leitura, porque eles aparecem com frequência em diferentes funções. Então, essas funções podem ser de noun, que é um substantivo, adjective, que são os adjetivos, participle, os particípios, e claro, como fazem parte dos verbos, e isso nós vimos no vídeo 7, então confere lá se você ainda tem alguma dúvida, mas hoje o foco não vai ser nesse uso deles como verbo. Então vamos lá, para começar, vamos analisar só o heading desse Medical News Today. Quais sufixos vocês conseguem identificar aqui? Vocês podem observar que a gente tem o uso de drinking nessa notícia. Existe aqui algum caso de drinking como presente contínuo, como essa ideia de que eu estou bebendo isso agora? Não tem. Aqui, drinking funciona como substantivo. Então, ele está indicando o ato de beber, especialmente bebidas alcoólicas. É o mesmo que em português. Beber pode causar anomalias cerebrais. Isso é, drinking aparece como um hábito ou um comportamento e não como um verbo, não como essa ação instantânea. Por isso que a gente não está falando aqui de um tempo verbal. Bem, pessoal, relembrando o vídeo 7 de tempos verbais, o sufixo ing pode indicar outras funções, ela pode ser esse verbo que a gente chama de gerúndio, para essa ideia de ação em andamento. Por isso eu trouxe aqui um exemplo só para ficar bem claro, ele é também o verbo. Então, Mary is dancing in the yard. A Mary está dançando no quintal. Então, aqui o dancing, ele é uma forma verbal. E eu consigo identificar isso porque ele vem acompanhado do to be, do is. Então, prestem atenção no que está ao redor dessa palavra com ing. Neste próximo exemplo, ele vai ser usado sem ser no gerúndio. Então, a gente tem ele como substantivo ou noun. Essa ideia aqui, dancing is her passion, dançar é a paixão dela, é bem parecido com o drinking. Então, o sujeito da frase, a posição do dancing, está ali no começo e ele funciona como substantivo. Aqui temos mais alguns exemplos desse uso. Coisas do dia a dia, por exemplo, nessa placa está escrito no parking. Então, esse gerúndio de parking se refere ao ato de estacionar. Na capa deste livro de culinária, temos o gerúndio cooking, porque eu quero falar do ato de cozinhar. Usando novamente o exemplo de dancing, vamos ver o uso do ing dessa vez como complemento de preposição. Então, she is good at ballroom dancing. Ela é boa em dança de salão.
Então aqui, ballroom dancing vem depois de uma preposição, at. Por isso, ele precisa estar nessa forma ing. Isso é uma regra do inglês. O ballroom dancing está funcionando como um substantivo composto, descrevendo essa atividade específica, que é um tipo de dança. Depois de uma preposição em inglês, o verbo que vem em seguida, ele vai aparecer com ing. Essa é uma regra da língua. Então, para ajudar vocês, trouxemos aqui uma tabela com exemplos de preposições para você se atentar na hora da leitura. Como eu comentei, vocês têm que reparar o que tem ao redor dessa palavra com ing ou ed. Então, ao se deparar com uma preposição e um verbo no ing, leia com cuidado. Então, essa dica é muito importante. Mesmo que o verbo em português esteja no infinitivo, aprender, correr, sair, em inglês ele será com ing depois da preposição. Então eu não vou ler ele como a ideia do gerúndio, eu vou ler como infinitivo, né? Então essa tradução ela não vai bater 100%, o que é normal. Então aqui esse exemplo não vai ser de presente contínuo, não vai pensar como aprendendo, correndo, saindo, apesar de ter ing. Esse sufixo, ing, também pode ser usado para formar adjetivos, palavras que descrevem ou qualificam substantivos. Veja o exemplo. That girl has a promising future. Aquela garota tem um futuro promissor. Nessa frase, o verbo promise virou um adjetivo, promising. Então, ele está qualificando esse futuro, indicando que é um futuro com potencial. Embora essas palavras terminem em ing e venham de verbos, aqui elas não têm essa função, elas têm função de adjetivo. Então, elas vão sempre trazer uma característica, e como ela está trazendo uma característica, ela está formando um grupo nominal. Também já falamos sobre esse assunto. Então, o grupo nominal vai ser esse adjetivo com o substantivo. Vejam os exemplos. An exciting movie, um filme empolgante. A tiring day, um dia cansativo. A growing problem, um problema crescente. Essas palavras elas estão descrevendo características. Então aqui a função é apenas de adjetivo. Agora vamos falar um pouco dos usos do sufixo ed. Ele também vai aparecer de outras formas. Então o primeiro caso é o do vídeo anterior, quando eu tenho um verbo no passado, eu tenho uma ação já concluída. Por exemplo, I watched a short film. Eu assisti a um curta-metragem. Então, essa ação ela já foi concluída. Ele também pode ser usado para formar adjetivos, porém, ele vai indicar uma condição de algo. Por exemplo, it was a civilized life. Foi uma vida civilizada. Então, essa palavra, civilized, está descrevendo uma condição da vida, ou seja, uma vida com regras, estrutura, cultura. Mesmo que a palavra venha do verbo civilize, nesse contexto, ela está qualificando o substantivo life. Então, aqui, a função vai ser de adjetivo também. O sufixo ed também é usado para formar adjetivos que expressam sentimentos ou estados emocionais. Então, como a gente se sente. Olha o exemplo. I felt disappointed. Eu me senti decepcionado. Nesse caso, disappointed descreve a condição emocional do sujeito. Esse tipo de adjetivo é muito comum com verbos relacionados às emoções. Eles também podem levar um hífen com o sufixo ed, ao descrever características físicas. Um exemplo, green-eyed girl. Então, eu construí como característica o fato dela ter olhos verdes. Então, isso é uma estrutura específica do inglês que não acontece no português, mas eu posso transformar como um adjetivo e criar esse nominal group. Olha só esses dois exemplos que estão no slide. These books are boring. Aqui, boring está com ing, significando que os livros estão causando esse tédio. Eles são chatos para quem lê. Já em he is bored, bored terminando com ed, aí eu tenho como ele está se sentindo. E ele está se sentindo entediado. Então, resumindo, ing vai ser essa característica que provoca a emoção. O ed vai descrever como alguém está se sentindo, então a emoção que a pessoa sente. Mas em alguns exemplos. He is disgusted. Aqui disgusted com ed está mostrando nojo, repulsa. This food is disgusting. Disgusting, ing, eu estou falando da comida. E ela que é nojenta, ela que causa esse sentimento.
Outro exemplo. He is overwhelmed. Overwhelmed com ED indica que ele está sobrecarregado. É assim que ele se sente. Diferente de this job is overwhelming. Overwhelming, ing, está descrevendo o trabalho e ele é avassalador, ele está causando essa sensação. Repare que o padrão se mantém. ING fala dessa causa e o ED fala como alguém se sente. Temos outros usos do ED, ele também vai ser essa marca de particípio passado, então ele vai ser essa forma verbal com have ou com o verbo to be. Então, por exemplo, it was directed by Victoria. Então, foi dirigido pela Vitória. The document has been updated. O documento foi atualizado. Então, nesses casos, ele precisa de um outro auxiliar para daí ele ser esse particípio. E aí eu preciso conhecer essa forma verbal. Quando uma palavra termina com ing ou ed, vale a pena se perguntar: Is it indicating action? Está indicando uma ação? Is it naming something? Por exemplo, um substantivo, ele está nomeando, é uma característica? Is it describing something or someone? Então, está descrevendo algo ou alguém? Is it part of a verbal structure, using be or have? Então, eu tenho essa estrutura verbal, eu estou usando o verbo to be, eu estou usando ele com o have? This critical reading helps a lot to understand the text. Então, essa leitura crítica ajuda muito essa compreensão. É olhando ao redor desse uso que eu consigo compreender e analisar qual que vai ser o possível significado. Então, ele conversa um pouco com outra estratégia que a gente conversou, a da inferência. Agora, nós vamos colocar tudo isso em prática com uma notícia. Considerando as estratégias da leitura do Keep Updated, vamos começar reconhecendo esse gênero textual e vamos extrair algumas informações importantes do texto. Primeiro, who is the author? So here it's Daniel Patchen. Where was it published? At the Huntington News. When was it published? February 28, 2025. Outra dica, nós temos a palavra review presente. Então, além de ser uma notícia, estamos lendo uma resenha crítica. Uma resenha vai ser uma review e ela foi publicada em jornal. Então, a gente tem uma outra categoria dentro do gênero notícias. Primeiramente, vamos pensar sobre o título dessa resenha? Review, I'm Still Here, is an ode to survivors of political oppression. Quais cognatos vocês conseguem encontrar aqui? Nós temos a ideia de ode, de política, de opressão. So, extra tip. Lembre-se, palavras cognatas também vão nos ajudar muito nessa compreensão. Esse texto, então, irá tratar de uma resenha crítica. Eu tenho o título da obra, Ainda Estou Aqui, o filme brasileiro de 2024, que venceu no Oscar na categoria de melhor filme internacional. Então, entender esse gênero é importante porque ele traz indicações do que esperar desse texto. Se estou fazendo uma resenha de um filme, o que eu espero é o quê? Uma avaliação. Isso quer dizer adjetivos. E por isso vamos encontrar vários exemplos da nossa estratégia de hoje. Nesse trecho já podemos observar 3 exemplos. Primeiro, devastating story. Devastating, adjetivo, vem do verbo devastate. Com ing, ele forma esse adjetivo de história devastadora. O segundo, forced disappearance. Forced, tá aqui também como um adjetivo com ed, e ele vai ser esse particípio passado de force, outro verbo, só que na função de adjetivo. Então, temos essa desaparição forçada. Nosso terceiro exemplo vai ser inspiring films. Inspiring tem o ing, também vem do verbo inspire, aqui como emoção que nos causa. Então, esse filme ele é inspirador. So we can get inspired. Let's find examples here together. Então, vamos procurar aqui juntos. O que mais que a gente consegue observar nesse trecho? Eu tenho nominated for 3 Academy Awards. Então, ele foi indicado a 3 Oscars. Essa expressão reforça o prestígio da obra. Eu tenho including Best Picture. A palavra including aqui serve para dar destaque a uma das categorias mais prestigiadas, a de melhor filme. The Loved Ones, os entes queridos.
Então, eu estou reforçando o emocional da perseguição. Daring direction. Então, essa direção ela foi ousada. O objetivo daring também vem de um verbo. To dare, ousar. E aqui ele caracteriza a coragem artística do diretor. A show-stopping performance. Uma atuação impactante que rouba a cena. Então, essa é uma expressão muito típica de resenhas culturais. Então, esse parágrafo ele usou muitos adjetivos e expressões para expressar esse valor. E aí, por isso é muito comum a gente identificar o uso do ing e do ed. Ele está ajudando a caracterizar essas emoções, essa qualidade, esse impacto que o filme tem. E agora vai ser a sua vez de praticar. Vamos para o próximo parágrafo do texto para analisar. Which examples can you find here? Pause the video and read this paragraph. Então, façam essa pausa, façam a leitura. Quais são as palavras com ing e ed que vocês conseguiram encontrar? Então, vamos para as respostas. Se você anotou todos esses exemplos, parabéns! Nós temos based on, então ele é baseado no livro, uma estrutura comum para indicar a origem real de uma obra de ficção. Eu tenho ousted, do verbo destituir, então destituído, removido do cargo à força. Is arrested, foi preso, ou seja, ele sofreu a ação. Missing, da condição de desaparecido. O during, que é durante. Esse aqui pode te enganar, porque ele é apenas uma preposição que, por um acaso, também acaba com ing. Mas aí, por isso é importante a gente conhecer e saber algumas preposições. O exposing é um gerúndio e ele está funcionando aqui como substantivo. Então, essa expressão é Eunice dedica sua vida a denunciar, conforme comentamos sobre o uso da preposição. Aqui essa preposição é o to, e ele vem desse verbo, dedicate. Fighting, o uso do ing como gerúndio para indicar esse esforço contínuo de luta. Ou seja, nesse vídeo exploramos como os sufixos ing e ed eles estão aparecendo em diferentes funções no inglês. Então eles podem ser ora adjetivo, ora forma verbal ou até substantivo. Você viu que uma mesma palavra pode assumir papéis diferentes dependendo do contexto, como no caso de boring, bored ou exposing, sendo parte de uma estrutura com preposição. Esses detalhes fazem toda a diferença na hora de compreender um texto com mais profundidade. Agora é hora de colocar esse conhecimento em prática. Na atividade a seguir, você vai reconhecer esses sufixos em uso, revisar as funções que eles podem exercer dentro de cada frase. Então, para isso, acesse o link do Quizlet na descrição do vídeo, faça o login com a sua conta do Google e pratique gratuitamente com os exemplos que separamos para vocês. E na descrição do vídeo deixaremos também exercícios extras para testar o que foi aprendido sobre esses sufixos. That's all, folks, and don't forget to keep updated. See you next time. Bye bye.